Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse bate-papo. Hoje eu queria falar sobre mudanças. Aqui nesse canal, a gente sempre trata de mudanças internas, de autoconhecimento, que te proporciona alto poder, né? Um poder sobre si mesmo, autocura, né? Sobre percepções internas suas, reconhecer de onde vêm seus padrões, de onde vêm suas crenças. Mas o que eu queria trazer hoje, né, que tem esse intuito desse canal, era sobre as mudanças, né, porque que elas sejam todas bem-vindas. Eu acredito que o universo ele está sempre em expansão, ele está sempre em mudança. E o que eu disse, expansão, ou seja, como nós fazemos parte desse grande universo, a gente também deveria fazer parte dessa expansão, desse crescimento, tanto pessoal, como crescimento interno, como crescimento profissional, expandir, porque nós fazemos sim parte desse grande universo e nós devemos sim estar nesse processo de mudanças, de crescimento, de um melhor entendimento de quem somos e para que estamos aqui realmente, né? Ninguém está aqui esporadicamente, aleatoriamente, por acaso, por acidente, né? Estamos aqui todos para um propósito e para algo bem maior do que a gente acredita ou imagina. Muitos de nós estão apenas desconectados dessa grande natureza, desse grande universo e desconectados de nós mesmos e desse poder de criação que existe em toda a natureza, né? Nesse universo grandioso e nessa natureza linda. Mas aqui tá fazendo um pouquinho de sol só para ficar melhor, né? Gente, processo de mudança não existe se não tiver etapas. Como o próprio nome está dizendo, processo de mudança, a gente vai passar por um processo, a gente vai passar por uma caminhada, a gente vai passar por momentos e por fatos desconhecidos. Então, o que a gente tem que entender é como é que eu vou entender que eu estou certa, ou que eu estou acertando, ou que eu estou no caminho certo, primeiramente. Em vez de você estar se questionando isso, é primordial a gente entendermos que todo processo existem fases de adaptações. E na fase de adaptações existem erros. Muitos de nós, eu acredito que a grande maioria, entende o erro como falha, como um modo de você paralisar. Então o erro ele nos para, o erro nos bloqueia, não mexe nisso, não faz isso, tu vai errar, tu vai quebrar tua cara. Independentemente de qualquer processo que nós estejamos fazendo ou queiramos fazer, para a gente saber que estamos certos, primeiramente, em algum momento a gente vai estar errado. Se existe o certo, é porque tem um errado. Então, para a gente entender o que é certo, a gente também tem que conhecer o erro, né? Até mesmo para a gente acertar. Quando a criancinha está lá, andando, aprendendo a andar de bicicleta, para ela acertar ou aprender a andar de bicicleta, ou a gente fazer uma receita, né? Uma receita lá, um bolo, um hambúrguer, um sanduíche. Eu acredito que a maioria das nossas receitas, quando a gente tem um primeiro contato, a gente erra. Então vamos interpretar se a gente erra para depois aprender e acertar. A gente erra para depois saber que não podemos mais cometer daquela forma
e fazer o certo. Então traga isso para a sua vida. Traga isso. Não tenha medo de errar. Quando você vai fazer uma receita e você erra, e você parar de fazer aquela receita, você nunca vai aprender a fazer aquela receita, ok? Por mais simples ou complexa que ela seja. Por mais que seja um bolo de cenoura simples, por mais que seja um bolo confeitado mais, vamos dizer, mais profissional, vamos dizer assim. Você tem que passar por processos. O processo de aprendizado vamos dizer que ele já está embutido a falha e o erro da pessoa. E se você continuar a fazer e mesmo assim der errado, mas você continuar, ou seja, você não desistir de fazer, um dia você acerta. Um dia você vai, não, esse daqui eu fiz daquele jeito, deu errado. Eu fiz daquele outro jeito, eu botei assim os ovos, deu errado. Eu tenho que botar isso aqui primeiro, porque se eu botar depois vai dar errado. Então você vai começar o quê? A aprender. Você vai começar assim a acertar. E a mesma coisa que acontece na nossa vida. Nós, quando vamos fazer alguma coisa, seja pessoalmente, seja profissionalmente falando, a gente quer acertar, é lógico. Só que tenha na sua cabeça que quando a gente está no processo de aprendizado, a gente erra. E a gente só vai aprender quando a gente passar daquele erro e começar a acertar. Mas o erro, você está entendendo que faz parte? Então não tenha um erro seu, ou alguns erros seus, como conceituação sua e como motivos para lhe paralisar e bloquear. Se você já errou, já quebrou a cara em algumas coisas, entenda que para você aprender a fazer aquilo que você gostaria de fazer ou de estar realizando na sua vida, você vai errar. Por quê? Porque você tem que aprender. E no processo de aprendizado, essas fases de erro, essas fases que a criança cai da bicicleta, quando ela está aprendendo a andar, e ela não vai desistir. E o que é que vem depois disso, que você já sabe? Ela vai aprender. Assim é para a gente andar. A gente cai. E de repente a gente aprende. Para andar de bicicleta, para fazer alguma receita de um bolo e para tudo na nossa vida. A gente tem que encarar esse processo de erro como eu estou aprendendo. A entender que essa forma de aprendizado tem o erro embutido. Ele vem no pacote, sabe? Então, se você está com medo de errar, pensa dessa forma. Desconstrói essa ideia de eu tenho medo de errar, eu não posso errar, eu tenho medo de falhar. Então, isso faz muito parte da criação nossa quando a gente está lá na infância. Não mexe nisso, tu não sabe mexer. Tu não sabe para que serve isso, para que tu tá mexendo nisso. A criança erra, derruba alguma coisa, quebra, né? Então a gente é educado a punir aquele erro. Infelizmente, quando a gente crescemos, a gente tende a evitar esse erro já com medo da repreensão, com medo do que aquele erro vai causar, o dano que aquilo ali vai trazer. Gente, encare esse erro como eu estou no processo de aprendizado. Ele faz parte. Então, no momento que você encara dessa forma, eu estou no meu momento de aprendizado, esse erro faz parte. Vá com medo. Vá com medo. Porque um dia, essas falhas suas estão construindo um você de amanhã. Então, o você de amanhã é o que você faz hoje, certo? Então, haja, faça. Se tem ou não tem esse medo de errar, entenda, o medo faz parte. O erro também faz parte. A gente só não pode ficar cometendo os mesmos erros repetidas vezes.
Porque aí você não vai ter o processo de aprendizado. Você não vai ter aquele pós-erro, pós-falha, né? Se você continuar fazendo os mesmos erros. Mas se você aprender com aquele erro, ele vai te dar uma lição. Ele vai te dar um aprendizado. E você vai o quê? Progredir. Ou seja, você vai aprender. Então, comece a ver o erro dessa forma. E o medo, você, a partir de você encarar, né, dessa forma, o medo, você tá um pouco no controle dele. Porque você vai dizer, cara, se eu errar, eu vou continuar até eu aprender. Se você errar essa receita, depois compre outro ovos, trigo, açúcar e tente de novo. Um dia você vai aprender, né? Para mim aprender a fazer bolo de cenoura, eu perdi algumas receitas. Eu queimava. Às vezes ele ficava solado. Mas hoje eu, Jaqueline, sei fazer. Mas eu errei. Eu só estou dando exemplos assim do nosso dia a dia. Mas traga isso no contexto geral da sua vida, sabe? Então é isso. O erro faz parte de um processo de aprendizado. E é isso. Meu muito obrigada mais uma vez por você estar aqui nessa conversa. Você aí do outro lado é super importante, porque se você daí não existisse, eu não estaria aqui falando. Meu muito obrigada por mais uma vez estar aqui. Fez sentido? Compartilha, curte, deixe o seu comentário. Espero ter lhe ajudado de alguma forma a clarear alguma ideia aí dentro de você e colocar ela para fora. Processo de ação.